Paz adoradores, eu sou David Santana, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje quero falar com vocês de um tema muito interessante que já foi muito polêmico, se ainda não é nos dias de hoje, porque até mesmo hoje em dia se conhece o nome de Lilith. Quem era Lilith? Dizem que ela já foi inclusive a primeira mulher de Adão, que segundo textos bíblicos que a gente vai estar mostrando aqui, alguns poucos, mas algumas poucas evidências que levam essa teoria que seja uma verdade ou não, a gente vai estar explicando agora. Roda a vinheta. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pois é, vocês já ouviram falar dessa figura chamada Lilith? Aparece ela tem sobrenatural lá, os caras têm uma criatividade imensa de colocar ela lá daquele jeito, mas não tem nada a ver com a história que nós conhecemos como teoria de que ela possa ter existido, de que ela era um demônio. Inclusive acredita-se que Lilith era a serpente do paraíso que fez com que Adão e Eva pecassem, porque ela não teria tido sorte, não teria tido êxito ali com Adão, e por isso ela quis destruir o que Deus havia construído para eles dois. Mas vamos se aprofundar um pouco mais. Bom, primeira coisa que nós temos aí para discutir, e primeira coisa que eu quero deixar bastante clara, é que eu não vim aqui fazer esse vídeo dizendo que eu acredito nessa teoria, tá? Eu só vim expor para vocês as histórias que existem a respeito. Não vim dar nó na cabeça de vocês, nem nada do tipo. Apenas ouçam as histórias, o que elas dizem e o que contradiz isso no final do vídeo, tá bom? Vamos seguir. Lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 27, diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. O que leva-se a você acreditar que mesmo antes de ter se falado de Eva no capítulo 2, que somente no capítulo 2 é que foi falar que Eva foi criada, eles entendem que já existiu uma primeira mulher que foi criada antes de Eva. E aí no capítulo 2, no versículo 23, já diz o seguinte: Então o homem exclamou: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Dá-se a entender que ele disse agora sim, que quer dizer já existe uma, só que deu errado. E agora sim, essa é osso dos meus ossos. Vamos falar um pouquinho mais a respeito. Poderia-se entender que a mulher, só nesses pequenos textos, já foi criada duas vezes. Como que a primeira vez já com Adão, os dois foram formados do pó da terra, tanto o homem como a mulher. E depois, então, na segunda vez, foi tirado da costela de Adão essa segunda mulher. E foi assim que os judeus começaram a acreditar, já que Eva era a segunda mulher criada, já não era mais a primeira. Onde a gente tem registro da existência de Lilith, onde começou essa história, foi ali no Midrash Rabbah, no final do período da Antiguidade, no início da Idade Média, mais ou menos ali 600 anos após Jesus. Lilith, como primeira mulher, ela apareceu contada dessa forma, foi no alfabeto de Sirá, por volta do século 7 ao 10º, porém não se sabe, a lenda surgiu antes do alfabeto ou surgiu nele, não há registro disso, mas foi o suficiente para influenciar até as práticas da sexualidade na cultura judaica, porque dizia-se que Lilith, ela se revoltou contra Adão quando ela foi criada, ela não queria assumir aquele papel de sujeição que Eva aceitou. Para que Adão a sujeitasse, eles tinham relações sexuais ali da posição diferenciada, né? Sempre o homem vai por cima e a mulher vai por baixo. E ela não queria aceitar essa posição sexual. Ela achava que ela era igual como Adão, então ela não poderia ser sujeitada por ele. Era muito humilhante para ela. Então vamos supor assim que ela tenha sido a primeira feminista da história bíblica, assim. Então ela não aceitava de jeito nenhum. E por conta disso, por causa dessa falta de sujeição, é que ela foi expulsa do paraíso e assim ela foi considerada então como um demônio. Disse também que ela foi responsável por morte de vários bebês e crianças recém-nascidas. Naquela época era muito comum dizer-se que toda criança, todo bebê ou toda criança recém-nascida que morria ou sofria de uma doença muito grave era Lilith que era a culpada de fazer com que aquilo tivesse acontecido. Por isso foram criados amuletos que as pessoas usavam, porque elas tinham medo de Lilith ir até aquele lugar. Uma história muito comum também sobre Lilith era dizer-se que ela seduzia muitos judeus naquela época. Inclusive, o que acontece muito comumente nos dias de hoje, na época da puberdade de qualquer homem, há o derramamento do sêmen durante a noite, durante o sono, né? Então, mas naquela época eles acreditavam que esse derramamento de sêmen
não era uma coisa comum, uma coisa do amadurecimento do corpo do homem. Diziam que era Lilith que ia até esse homem durante a noite e o seduzia para que ele derramasse o sêmen, e que através desse sêmen ela pudesse reproduzir e fazer muitos outros demônios. Para se ter ideia da força que essa crença tem, até nos dias de hoje tem judeus que seguem a visão mística que eles não aceitam fazer nenhum outro tipo de posição sexual que não seja a famosa posição do missionário. Você pode pesquisar no Google aí depois, se eu colocar aqui é capaz do YouTube retirar meu conteúdo daqui. Você pode pesquisar depois. Eles não aceitam fazer outro tipo de posição sexual, porque o inverso seria como se espelhar em Lilith. Eles acreditam que Lilith existiu, então para não se comparar a esse demônio, eles preferem não praticar nenhum outro tipo de posição sexual. Biblicamente, como nós conhecemos, não tem nada que reforce a crença de que Lilith existiu como criatura real. A única referência a um nome semelhante a esse está lá em Isaías. Deixa eu pesquisar mais especificamente aqui para vocês. Isaías 34:14. Nessa passagem, a palavra hebraica traduzida hoje em dia, como se você for pesquisar lá, vai estar criaturas noturnas. Mas na tradução ela é parecida com Lilith, vinda do hebraico. Essa é a única menção, mas mesmo assim esse texto não liga absolutamente nada ao que está escrito lá em Gênesis. Diz que essas criaturas noturnas iriam estar assolando aquela cidade ali, porque ela pecou e ela estaria sendo castigada. Mas é somente essa referência que existe. Na Bíblia não existe mais absolutamente nada, exceto os textos de Gênesis que eu mencionei aqui com vocês. Mas a pergunta para você hoje é: será que realmente os judeus suprimiram a existência de Lilith da Bíblia? Será que ela não foi traduzida para nós hoje só para não confirmar ali os mitos babilônicos da época? Só para não confirmar que eles tinham razão no que estava acontecendo? Então, para a gente começar agora a desenrolar um pouquinho sobre a crença, sobre essa existência, essa lenda doida que existe aí, lá por volta do século XIX, o estudioso Julius Wellhausen, ele era um estudioso que começou a desenvolver várias ideias de métodos de estudo com relação ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que a gente conhece, que são os escritos de Moisés ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele verificou que na verdade esses textos são compostos por múltiplos escritos, não foi só uma pessoa que escreveu. Essas 5 divisões ali da tradução são javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal e redacionista, do próprio último redator, que pode ter acrescentado alguns pequenos textos ali. Então os estudiosos de hoje acreditam que há uma diferença aí de tradições na hora que foi relatado ali em Gênesis. Então o primeiro capítulo que a gente leu no começo desse vídeo aqui foi ali a tradição sacerdotal. E já no segundo capítulo, a partir do versículo 3, já foi a tradição javista, o que nos coloca a entender que os textos não devem ser considerados da forma cronológica. Não quer dizer que o que aconteceu no capítulo 1 é uma história que continua no capítulo 2. Lógico que você deve ter aprendido dessa forma, que o capítulo 1 na verdade foi uma forma mais resumida, e o capítulo 2 começou a detalhar como aconteceram os fatos na ordem realmente. Por isso essas duas tradições podem ser entendidas como complemento uma da outra. Uma conta de um jeito e a segunda começa a detalhar, então são complementos, o que nos leva a finalmente crer que não existe base nenhuma para crer que Eva foi de fato a segunda mulher. Não existe isso. Lógico que até nos dias de hoje, como eu falei para vocês, vai ter muita gente que acredita que ela realmente existiu, com base em muitas afirmações aí desses livros que nem foram comprovados de que eles têm força o suficiente para levar a crer que existiram, porque eles foram compostos assim muito depois dos tempos de Jesus. Então nós podemos crer que isso é só uma história e que a Bíblia não comprova a existência de Lilith como segunda mulher. E é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferenciado que nós fizemos aqui. Estou jogando ele no quadro Religiões e Seitas porque ele acaba sendo uma heresia aí, então eu acho que ele se enquadra melhor aí nesse quadro. Se você deixar o seu gostei e comentar aqui, eu vou trazer mais temas desse tipo como a origem dos demônios e outros temas que eu tenho em mente de estar fazendo para os próximos vídeos. Deixe o seu gostei, não se esquece de se inscrever aqui para não perder quando saírem próximos vídeos. Sério, o YouTube tá desse jeito. Se você não curte conteúdo, se você não interage com o vídeo que você está assistindo, ele não recomenda mais para você os vídeos, mesmo que você seja inscrito aqui no canal. Então é importante, nem que seja você dar um joinha aqui nos comentários para o YouTube poder ir notificando você sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá bom? Valeu, galera, obrigado por ter assistido e até o próximo. Valeu!